Olá, meus queridos capivaras, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre xadrez básico, onde você vai aprender as peças, o movimento, as capturas, o desenvolvimento delas, um pouco sobre centro, alas. Você que já sabe os movimentos básicos, vai para o próximo vídeo aí, tem bastante conteúdo que eu vou estar lançando aí para vocês. E esse curso aqui é voltado para quem tem zero de força, quem não entende absolutamente nada do jogo, e até mais ou menos uns 1000 de rating aproximadamente. Né? Vale lembrar que se você gosta de xadrez, deixa o seu like, curte aí a nossa página para que a gente produza mais conteúdos para vocês, ok? Lembrando que esse curso nós temos ele em aplicativo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, em algum lugar aqui, e vocês podem estar testando esse curso por aplicativo na chessking.com/Brasil. Você pode desfrutar isso para o seu tablet ou também para o seu iPhone, ok? Bom, esse aqui é o tabuleiro de xadrez, ele tem 64 casas, são casas claras e escuras, é um tabuleiro de 8x8, como vocês podem ver, e é um jogo onde foi desenvolvido baseado em guerra, onde dois exércitos se enfrentam, duas mentes pensantes se enfrentam, e quem traçar a melhor estratégia vence. O nome do jogo é xadrez, o objetivo do jogo é dar checkmate no rei oponente. Então cada um recebe aí algumas peças e alguns peões. Aqui eu vou estar simulando uma frequência de jogadas, onde o branco e o negro jogam alternadamente, como por exemplo aqui E4, E5, peão D4, E captura D4, C3, C captura D3, bispo C4, C captura B2 e bispo captura B2. Bom, nós temos uma posição onde as peças se desenvolveram em prol de ofensiva em cima do rei negro. Bom, vamos falar agora sobre coluna, fileira e diagonal. Esse aqui é um tabuleiro quadriculado, onde nós temos casas alternadas, e aqui nós temos a coluna de A, a coluna de B, a coluna de C, a coluna de D, a coluna de E, a coluna de F, a coluna de G e a coluna de H. Em fileiras, nós temos a fila 1 a 8. Vale lembrar que as brancas começam na fileira 1 e na fileira 2. Temos a fileira 3, a fileira 4, a fileira 5, a fileira 6, a fileira 7 e a fileira 8. As negras começam sempre na fileira 7 e 8. A posição inicial, nós começamos com 8 peões, como vocês podem observar. Nós começamos com 2 torres, cada um com 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama e um rei. Vale lembrar que para você posicionar as peças da forma correta, você tem que observar se essa casa aqui, que está em azul, ela é branca, no caso é do lado direito. Se os tabuleiros não estiver com esta casa, o tabuleiro não está corretamente posicionado. Outra coisa é em questão do posicionamento da dama. A dama de casas claras, ela precisa estar na casa clara. Assim como a dama de casas escuras precisa estar na casa escura. Cada peça recebe uma nomenclatura. Para que serve a nomenclatura? A nomenclatura serve para você detectar de onde ela saiu, para onde ela vai. Suponhamos que eu queira movimentar a dama. Então, nós colocamos um D maiúsculo para a dama. Se eu quiser movimentar o rei e anotar isso em algum lugar, um registro, um caderno, enfim, ou numa anotação, nós iremos anotar na nomenclatura em português a letra R de rei, o B maiúsculo de bispo, o C maiúsculo de cavalo e o T maiúsculo de torre. O peão, vocês podem sim colocar P, mas acho mais fácil colocar, por exemplo, vamos supor aqui
que o peão de D2 saiu da casa de D2 e foi para a casa de D4. Eu anotaria D4, um D minúsculo e o número 4, porque ele está na quarta fila. Suponhamos que as negras joguem D5. As negras anotariam D minúsculo 5, porque está na quinta fila. As alas. As alas em xadrez. Para que servem as alas em xadrez? Para nós detectarmos qual é o plano. O que eu preciso fazer? Vamos supor que você vai consultar algum livro, algum conhecimento onde está falando as brancas atacaram pela ala da dama. Então nós sabemos que a ala da dama, nós vamos traçar aqui a ala da dama com a seta dourada. E aqui nós temos a ala do rei em azul. Então, se eu falar, bom, irei atacar na ala do rei, então vocês já sabem que as minhas peças irão para o lado direito. Bom, o centro. O centro em xadrez é um dos lugares mais importantes onde nós devemos desenvolver as nossas peças e também os nossos peões. O centro menor está desenhado em vermelho e o centro maior está desenhado de dourado. Então, para que serve eu saber o que é o centro? Bom, em primeiro que muitas escolas discutem essa dinâmica entre dominar ou não dominar o centro. Aí existe um debate entre a escola clássica, que dizia que nós precisamos controlar o centro. Outras escolas mais modernas, hipermoderna no caso, diz que nós não precisamos ter as peças posicionadas, e sim apenas apontar para o centro com as nossas peças. Mas esse é um quesito já bastante avançado, nós iremos tratar disso mais adiante, mas para os iniciantes que estão agora começando, eu aconselho vocês olharem para estas casas e vocês desenvolverem as suas peças, tanto o cavalo quanto o bispo, focando para essas casas centrais. A dama. A dama, no jogo de xadrez, nós consideramos ela uma das peças mais hábeis que nós podemos ter para jogar. Então, como vocês podem observar aqui o posicionamento delas, nós temos aqui uma dama branca, muito bem centralizada no quadro de D4, né? Na linha de D, na quarta fila. Nós podemos observar todos os movimentos dela pela diagonal, pela fileira, pela coluna. E nós temos aqui uma boa perspectiva com ela. Então, vale lembrar, se ela está centralizada e nenhuma peça está impedindo ela de mover, ela tem 27 casas, graças à sua habilidade. Como vocês podem ver, uma dama na lateral, como por exemplo essa dama negra que está em H1, ela pode movimentar até onde nós estamos demarcando aqui com as setas azuis. Então você vê que quanto mais no centro, mais forte a dama fica. Mais afastada do centro, menos casas ela tem. Os reis. Os reis são peças aonde nós devemos, na medida do possível, protegê-los com as peças e com os peões e, na medida do possível, usar as peças e os peões que nós temos para atacar o rei do oponente e fazer o checkmate. O que significa o checkmate? O checkmate significa você encurralar o rei do oponente, você cercar o rei do oponente. Aqui nós estamos falando sobre a movimentação do rei. O rei movimenta uma casa apenas para a direita, ou para a esquerda, ou para o lado, ou para trás, ou para o outro. Então, nós vamos aqui simular uma jogada com o rei. Rei foi para E2, o rei negro foi para E7. Rei para F3, rei para F6, rei F4, rei para E6, rei G5, rei E5, rei G6, rei E4,
rei F7, rei E3 e aqui rei F8. Nada acontece com o rei, caso ele alcance a casa do oponente, a oitava linha, e assim vale para o outro rei também. Os bispos. Os bispos são peças que movimentam pelas diagonais, e aqui nós iremos simular o movimento dos bispos e a captura deles. Suponhamos que nós queremos aqui jogar, por exemplo, bispo na B5, cheque. Bispo na B5, cheque, ameaçando a capturar o rei. As negras podem jogar bispo na D7, interceptando o cheque e, ao mesmo tempo, ameaçando o bispo de B5. Suponhamos que as brancas joguem bispo na G5. As negras podem, mas não é obrigado, a capturar o bispo de B5. Suponhamos que o bispo venha a E7. O bispo de F8 ou o rei podem capturar em E7. Vamos capturar aqui com o bispo de F8 captura em E7. Suponhamos que a gente jogue com as brancas bispo G2 e as negras resolvem entrar na mesma linha de ação do meu bispo branco. Bispo B7. Eu poderia sim capturar. Bispo captura B7. As capturas funcionam da seguinte forma. Você retira a peça do oponente e captura com a sua peça e ocupa a casa que ocupava a peça do oponente. Vale lembrar que no jogo online, o simples ato de você soltar a peça em cima da peça do outro, ele automaticamente já tira a peça do oponente e a sua peça ocupa a casa do oponente. Bom, o cavalo. O cavalo, normalmente as pessoas se atrapalham um pouco com o cavalo, porque ele tem um movimento um tanto quanto diferenciado, graças à mobilidade dele de pulo. Nós iremos tratar disso num próximo exercício, a respeito dos pulos sobre as próprias peças. Aqui nós podemos ver que o cavalo de B1 ele pode mover com o formato de uma espécie de um L, ele pode ir de B1 para A3, ele pode ir de B1 para C3 e também de B1 para D2. Suponhamos que nós agora queremos jogar cavalo em C3. Vale lembrar que o cavalo agora, que estava numa casa clara, a próxima casa dele é escura, e sucessivamente a casa vai para a casa clara e casa escura até o cavalo desaparecer do tabuleiro. Vejam que eu aqui vou fazer um círculo onde o cavalo pode se movimentar. Suponhamos que as negras movam o cavalo de B8 para C6. Aqui nós temos algumas setas com todas as possibilidades do cavalo. O cavalo de G1 foi para F3, ele tem todas essas possibilidades, no caso a casa de E5, a casa de D4, a casa de D2, ele não pode se movimentar para E1, porque nós temos aqui um rei, então somente pulos para onde possa ocupar uma casa livre ou uma peça do oponente. O cavalo foi de G8 para F6. Aí nós podemos ver que o cavalo de C6 tem todas essas opções para se movimentar. Aqui nós temos um exemplo claro de salto sobre as próprias peças e nós podemos aqui também simular alguma captura para vocês aprenderem o pulo dos cavalos. Suponhamos que as brancas joguem cavalo A3, as negras podem saltar sobre o próprio peão e jogar para cavalo C6 ou cavalo A6 nesse caso. Peças, quanto mais afastada do centro, menos opção ela tem. Como vocês podem observar aqui, esse cavalo branco tem apenas 4 opções. Aqui, se o cavalo fosse de B1 para D2, você pode observar que ele tem mais opção. Ele tem todas essas casas que eu estou circulando. Nós temos aqui 6 casas. Agora vamos simular uma captura com o cavalo. O cavalo B5, ameaçando capturar o peão de A7 ou o peão de C7.
O cavalo foi para C5, cavalo captura C7, cheque, e temos aí uma captura com o cavalo. O cavalo poderia retornar e jogar para esta casa. Cavalo A6, cheque. Porém, aqui, no caso, o peão poderia capturar este cavalo. Nós temos as torres. As torres são interpretadas como peças pesadas, são peças com uma habilidade muito forte e muito rápida. Como vocês podem ver aqui, a torre na quarta fileira, ela pode alcançar 14 casas. Não? Suponhamos que a torre branca se movimente para a oitava linha, ameaçando o rei que está em A8. E aqui nós temos um torre E8 cheque. Nós anotamos então o T maiúsculo, a casa de E, o E minúsculo, o número 8 e um sinal de mais para significar cheque. Então o rei poderia ir para B7 e nós podemos continuar movendo ou com a torre ou com o rei aqui, inclusive. Né? Por exemplo, o rei G1 é uma opção aqui com as brancas. Suponhamos que a torre negra se movimente para F4 e a torre branca se movimente para a quarta linha. Aqui nós podemos fazer uma captura onde o rei, a torre, captura em E4. Bom, os peões. Os peões são pequenos soldados. Muitas das vezes nós não damos muito valor ao peão, mas já dizia o nosso amigo francês, Philidor, os peões são a alma do xadrez. E cada vez mais que passa, e quanto mais eu tomo consciência sobre o jogo, eu observo que os peões são algo fundamental no jogo. Muitas das vezes nós avançamos os peões para ganhar território e nós também avançamos os peões para recuar as peças, como por exemplo o cavalo ou o bispo do oponente. Vale lembrar, pessoal, que nós temos aqui uma diferenciação de território. Nós temos aqui o território branco, nós temos aqui o território negro. Eu aconselho vocês que estão começando no xadrez a posicionar o maior número de peões que vocês puderem, dominando o território branco. Por exemplo, vamos simular aqui uma situação. C4. Vejam que o peão de C2 vai para C4, ele domina o próprio território, cumpre com o papel de dominância do centro maior, que nós falamos nos vídeos anteriores, e, ao mesmo tempo, ele avança com a perspectiva de frente para a posição das negras. Observem que aqui o peão branco está atacando duas casas do campo das negras. Então, nós temos a casa de D5 sendo pressionada e a casa de B5. Agora, as negras vão fazer uma jogada de bom posicionamento, é uma jogada de E7 para E5, onde as negras atacam o território das peças brancas e aumento de pressão sobre os pontos da posição do adversário. Então, os peões, pessoal, estratégico e fundamental vocês colocarem e ocuparem o máximo de casas possíveis que vocês puderem. No começo da partida, acho que até uns 3 ou 4 lances com os peões são assim possíveis. Acho que mais que isso, a não ser que o adversário permita, vai ser necessário, né? 3 ou 4 aí para você ter uma mobilidade com as suas peças. Vamos continuar aqui, D3, protegendo a casa do centro de E4, para que o peão negro não avance para esta casa. As negras protegeram o peão de E5 com D6. O peão branco foi a B4, ameaçando a casa de C5 e a casa de B4. A negra jogou F5, colocando pressão em G4 e em E4. O peão foi para E3, controlando temporariamente esses avanços aqui por parte das peças negras.
As negras jogaram C6, controlando a casa de D5 e a casa de B5. As brancas fizeram A4, expandindo cada vez mais o ataque para a ala da dama. Vale lembrar que os peões, quanto mais nós avançamos para aquela ala, mais espaço e perspectiva de expansão nós temos. Vamos citar aqui um exemplo. Vejam que as brancas aqui construíram algo fundamental, que é o quê? Uma expansão para a ala da dama. Então nós devemos sim continuar com a pressão do outro lado. Já as negras fizeram uma conformação de peão aqui para o lado mais do centro, voltado para a ala do rei. Então as negras continuaram com G5. As brancas aqui fizeram D4 e ameaçaram o peão de E5. Aqui tem duas possibilidades. As negras podem ou avançar o peão ou deixar assim. As negras aqui resolveram capturar, E captura D4, E captura D4, D5 ameaçando capturar em C4. As brancas capturaram em C4, as negras capturaram em... Aqui as negras jogaram D5, ameaçando capturar em C4, as brancas capturaram em D5, C captura D5, C captura D5, F3, F4, e aqui nós podemos falar um pouco sobre o en passant. O que é o en passant? É uma jogada especial de um peão versus outro peão. As negras, para fazer o en passant, elas precisam estar na quarta linha. E quando as brancas jogam o primeiro lance inicial para o lado do peão, nós podemos fazer esta captura aqui especial. H captura G3, H5, F4, G por F4, G por F4, H4, F5, F3, F6, H2, F7. Aqui nós temos a promoção do peão. Vale lembrar que quando o peão negro que saiu da sétima linha alcança a primeira linha, nós temos aqui uma coroação especial do peão. Nós podemos aqui coroar uma dama, ou uma torre, ou um cavalo, ou um bispo, e nesse caso aqui ele está dando a opção de coroar um rei. No xadrez convencional não é possível a promoção de um rei, porque nós já temos um rei. Okay? Então nós vamos promover aqui uma dama, e aqui vale lembrar que isso serve também para as peças brancas. A dinâmica que eu vou deixar para vocês é a seguinte: coloquem esse exercício aí com os peões nas primeiras linhas, na linha 2 e na linha 7, e desafie alguém, o seu amigo, e quem conseguir primeiro coroar a dama vence. Vale lembrar que quem ficar sem movimento perde, ok? E conta para mim o que você achou desse jogo, espero que você goste. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa batalha de peões aí. A captura. A captura das peças funciona muito parecido com o movimento próprio de cada peça. Vamos aqui simular um exemplo de captura. As brancas jogaram E4, as negras responderam com D5. Nós capturamos, E captura D5, dama captura D5, muito similar ao movimento que a dama tem. Vale lembrar que o peão só movimenta para frente, mas a captura dele sempre acontece nas diagonais. No caso aqui, as negras entraram com um peão na casa possível de captura do peão branco. Então, nós podemos jogar E captura D5, dama captura D5, cavalo em C3. Agora, o cavalo está ameaçando aqui a captura da dama. No caso, se a dama ficar aqui, a dama vai ser capturada pelo cavalo. Então, a dama saiu daí, foi para A5, saindo do raio de ação do cavalo. O bispo foi para B5, cheque, ameaçando capturar o rei. O bispo interceptou indo para D7. Nós capturamos em D7, continuamos a ameaçar o rei. E aqui podem capturar ou o cavalo ou o rei. O rei poderia capturar aqui em D7.
mas eu acho que o rei ficaria aí muito exposto. Então, não aconselho vocês fazerem essas jogadas logo de início com o seu rei. Eu aconselharia aqui o cavalo capturar em D7. Bom, o em passante. Vamos aqui falar sobre essa jogada especial. Além de capturar pela diagonal, ele tem essa movimentação especial que é o em passante. Vale lembrar que o em passante só é possível acontecer se os peões negros estiverem na quarta linha, onde está demarcado com a seta azul, e os peões brancos, para fazerem o en passant, necessitam estar na quinta linha. Vamos aqui simular a captura. Somente peão versus peão. D4, D5, ambos os peões estão travados, eles não podem se capturar. C4, agora o peão branco entrou no raio de captura de ação do peão de D5. As negras capturaram o peão com C4, D captura C4, jogamos D5 para forçar um avanço e aqui sim nós temos o em passante. Essa jogada ela não é obrigada, você não precisa fazer ela, você pode deixar passar, porém vale lembrar que se você deixar passar para o próximo lance, você não mais poderá fazer esta jogada em passant. Você só pode fazer esse lance se você executar no exato momento em que o oponente entrar ao lado com o peão. Então aqui nós temos a captura em passante, D captura E6, bispo captura E6, o peão negro já está na quarta linha, nós vamos aqui simular o em passante, B4, C captura B3, nós temos aí mais uma captura especial que se chama em passante. Essa palavra em passante é francesa. Aqui no Brasil, ou de língua portuguesa, nós chamamos de passo do peão. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha. E se você gosta de xadrez, se inscreve no canal. Muitos conteúdos para você evoluir o seu jogo. Um abraço.